Lula é citado nos arquivos do caso Epstein e as revelações são chocantes. Olha, deixa eu começar esse vídeo te dando logo um bom dia. Mas vai ser um bom dia sóbrio, tranquilo, porque o assunto de que nós vamos tratar agora não é nada disso. É, na verdade, muito sério, muito grave e muito triste. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia essa análise aqui para vocês, porque, sinceramente, meu medo é de que o YouTube derrube esse vídeo, porque esse assunto dos arquivos do Jeffrey Epstein é muito pesado. Para você que não sabe o que está acontecendo, o governo americano divulgou nesta sexta-feira mais de 3 milhões de documentos das investigações contra o Jeffrey Epstein, que era um criminoso sexual condenado nos Estados Unidos e que tirou a própria vida na cadeia em 2019. Embora muitas pessoas suspeitem que, na verdade, ele tenha sido assassinado por conta de tudo que ele sabia. Eu vou fazer um resumo mas muito breve aqui para situar vocês e sem falar dos detalhes sobre as coisas terríveis que ele fazia. Mas basicamente, o Jeffrey Epstein era um bilionário americano que promovia o tráfico sexual de menores de idade e jovens para festas com a elite mundial. Presidentes e ex-presidentes, grandes empresários, outros bilionários, celebridades de Hollywood e inclusive príncipes e nobres europeus. Ele tinha até mesmo uma ilha da devassidão, a qual ele levava os seus convidados para lá fazerem coisas terríveis, que eram feitas com menores de idade e jovens traficados por eles. Eu não vou falar mais nada aqui para que o YouTube não derrube o meu vídeo, mas se você ficou interessado em saber mais dessa história inacreditável, tem vários artigos, livros, documentários e filmes sobre o Epstein. E agora que esses milhões de arquivos foram liberados e apenas começaram a ser analisados, a internet está pegando fogo com as novas revelações. Tá, Deltan, mas o que foi que saiu do Lula e do Bolsonaro? Antes de eu te explicar isso, é importante a gente fazer uma ressalva de que não é porque alguém foi citado nos arquivos do Epstein que a pessoa estava envolvida no que ele fazia ou então compartilhava dos comportamentos criminosos dele. Nós precisamos lembrar que a gente está falando de pessoas muito poderosas que recorrentemente falavam e mencionavam outras pessoas que não necessariamente sabiam ou concordavam com o que Epstein fazia. Então, qualquer conclusão depende de uma investigação séria e de outras provas além do que está nos documentos. Mas bora lá então ver o que saiu sobre o Lula nesta reportagem aqui da BBC. As conversas de Jeffrey Epstein e Noam Chomsky sobre Lula, prisioneiro político mais importante do mundo. Em setembro de 2018, o linguista e filósofo americano, o Noam Chomsky, ele teria comunicado a Jeffrey Epstein por e-mail que ele estava no Brasil com a sua mulher, envolvidos com atividades do movimento Lula Livre, que pedia a libertação do presidente brasileiro. Agora, gente, olha que chocante. Em novembro do ano passado, já tinham saído documentos dizendo que o Chomsky ligou para o Epstein da prisão para que ele pudesse falar com o Lula. Conversar. Ó, aqui, ó. Chomsky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo! É claro que todo mundo envolvido, inclusive o Lula, negou que essa ligação tenha acontecido, né? Só que Noam Chomsky e o Epstein, eles eram amigos há anos. E não há motivo nenhum para o Epstein escrever isso em uma nota para ele mesmo, que na cabeça dele ninguém veria. Por que o Epstein mentiria? Essa história, gente, tá muito estranha. Tá, Deltan, e o Bolsonaro? Saiu o que dele, hein? O Bolsonaro é apenas citado nos arquivos por outras pessoas que estão falando dele, diferente do Lula, que o Epstein diz ter conversado ao telefone. Veja aqui comigo nessa matéria da Gazeta do Povo, ó. As conversas são aqui entre o Steve Bannon, estrategista político que foi um dos coordenadores da primeira campanha do Trump à presidência, e o Epstein, em que eles falam sobre a campanha do Bolsonaro à presidência. Bolsonaro é um revolucionário, sem refugiados querendo entrar lá no país, ou seja, não tem esse problema de imigração global. Sem Bruxelas, sede da União Europeia, lhe dizendo o que fazer. Ele só precisa recuperar a economia. É grande. Escreveu Epstein a Bannon, acrescentando PIB de 1,8 bilhão de dólares. Na verdade, aqui trilhão, né, ele se referia. Em referência ao tamanho da economia brasileira daquele ano. O estrategista político então respondeu dizendo ser muito próximo desses caras. A amizade de Bannon com a família Bolsonaro é conhecida há anos. Eles me querem como conselheiros deles. Devo aceitar? Perguntou Bannon. É novamente uma discussão sobre reinar no inferno, ironizou Epstein. Isso e a Europa levam ao resultado de reinar no céu,
respondeu o estrategista político em referência à importância da direita governar o Brasil e o velho continente. Ou seja, uma troca de mensagens em que Bannon pedia conselhos a Epstein sobre se ele deveria ajudar ou não a família Bolsonaro aqui no Brasil, sendo que o Bannon, na época, ele tinha sido um dos principais estrategistas do Trump, inclusive na Casa Branca. E veja a percepção deles de que o Bolsonaro é alguém contra o sistema, que queria governar de forma consistente, independente e poderia fazer a economia engrenar como fez. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas revelações, hein? Você acha que vem mais coisa por aí? Lembre, só o comecinho do material está sendo analisado. Conta aí pra mim o que você acha nos comentários.